Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. No início desta semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, revelou que os primeiros casos suspeitos de Deltacron no Brasil estão sendo analisados por pesquisadores que investigam a possível chegada da nova cepa do coronavírus ao país. Que variante é essa? Ela é uma junção da Delta com a Ômicron e até o momento não tinha sido localizada por aqui. Vou dizer o que o ministro afirmou. Tudo o que acontece nos países, nós observamos. Por exemplo, essa variante, que seria uma junção da Ômicron com a Deltacron, que tem mais na França e em alguns outros países da Europa, nosso serviço de vigilância genômica já identificou um no Amapá e outro no Pará e estamos monitorando. Essa variante é uma variante de importância que requer o monitoramento. Então as variantes são classificadas como variantes de importância, variantes de preocupação, e as autoridades sanitárias estão aqui para, diante dessas situações, tranquilizar a população brasileira. As medidas são as mesmas, e se eu tivesse, meu amigo e minha amiga que me ouve, de indicar uma medida, é a aplicação da dose de reforço. O Brasil vive um momento de menor procura pela vacina contra a Covid-19. E essa tendência, aliada ao relaxamento das medidas preventivas, acende um alerta diante do cenário de aumento de casos de Covid-19 na Ásia e na Europa. Até o momento, ainda são poucas as informações sobre a Deltacron e sobre como a nova cepa se comporta. O número de casos confirmados ainda é baixo, mas a junção de duas variantes que causaram tantas infecções e mortes pelo mundo é motivo de preocupação. A variante Delta foi dominante no mundo durante o período mais letal da pandemia de Covid-19 e a Ômicron, apesar de menos agressiva, apresentou altas taxas de transmissibilidade. Até que ponto a nova cepa pode colocar em risco o controle da pandemia e prolongar os efeitos da Covid-19 no Brasil e no mundo? Sobre essa e outras questões, vamos falar nesse episódio do Item Mais. Primeiro conversamos com Gesen Orellana. Ele é epidemiologista e pesquisador da Fiocruz no Amazonas. Gesen, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, Carol. Estamos à disposição para tentar auxiliar no que for possível. Obrigado. Gesen, vamos começar definindo exatamente o que é a Deltacron e o que sabemos sobre essa variante do novo coronavírus. Olha, Carol, eu acredito que antes de falarmos especificamente da Deltacron, é bom a gente lembrar o ouvinte que essas variantes elas são basicamente classificadas em 3 grandes categorias pela Organização Mundial de Saúde. Né? Em nível de maior complexidade sanitária, seriam as variantes de preocupação, como, por exemplo, a Gama 2021, e atualmente, né, as duas únicas classificadas como variante de preocupação, que seriam a variante Ômicron e a variante Delta. Né? Então, essas são as variantes que têm comprovação de aumentarem a transmissibilidade do vírus, de causarem mudanças epidemiológicas importantes e problemas sanitários de uma forma geral. Depois das variantes de preocupação, nós temos as variantes de interesse, que são aquelas variantes que têm um potencial, digamos assim, de causar danos sanitários maiores, inclusive com impacto global. Nessa categoria, neste momento, nós não temos nenhuma variante classificada como variante de interesse pela Organização Mundial da Saúde. Agora, finalmente, chegamos na última categoria de classificação de variantes da Organização Mundial da Saúde, que são as variantes que estão em monitoramento ou sob monitoramento, e aí entra justamente a Deltacron. Por quê? Porque ela tem um potencial, um risco, ainda que pequeno, digamos assim, de vir a causar, né, problemas de importância, mas ela fica justamente nessa categoria de variante que está em monitoramento, porque não há nem evidências fenotípicas, digamos assim, da estrutura genética do vírus, né? E nem evidências epidemiológicas que a coloquem em uma posição de maior risco sanitário global, como é o caso de uma variante de interesse e ainda mais de uma variante de preocupação. E aí vem essa definição que você traz para a gente, em monitoramento. Esse monitoramento, ele tem um prazo específico, Gesen, para depois classificarmos, por exemplo, essa variante como uma variante de preocupação? O que pode determinar que essa variante identificada agora, Deltacron, se torne uma variante de preocupação? É uma estratégia cautelar, digamos
assim, uma precaução do grupo de especialistas da Organização Mundial de Saúde, mas é muito pouco provável que ela saia dessa categoria de variante sob observação ou monitoramento e salte para a categoria de variante de preocupação, né? Como foi a Gama em 2020, como foi a Delta também em 2021 e mais recentemente a Ômicron. Eu, na verdade, me preocuparia um pouco mais com uma subvariante, uma descendente da Ômicron, a BA.2, do que propriamente com a Delta Cron, porque o conjunto de evidências que nós temos agora, tanto fenotípicas como epidemiológicas, lutam para um cenário, digamos assim, catastrófico nas próximas semanas ou meses, devido a um eventual superespalhamento, digamos assim, da variante Delta Cron. Mas, de qualquer maneira, é uma medida sensata, adequada da Organização Mundial de Saúde de manter essa variante em monitoramento, talvez por mais algumas semanas ou meses, até termos evidências definitivas de que ela não será classificada nem como variante de interesse e nem como variante de preocupação. Aí ela cairia para a classificação que a OMS chama de variantes anteriormente monitoradas, ou seja, ela é uma variante que na prática perdeu digamos assim, a característica ou o conjunto de características que gerariam algum tipo de ameaça à saúde sanitária global. Gésen, Delta Cron, essa variante guarda semelhanças entre a Delta e a Ômicron. Quais são essas semelhanças? Já sabemos? Olha, nós temos algumas pistas, né? Os virologistas, inclusive, já depositaram, até hoje, nós tínhamos depositadas 49 amostras, né, na base GISAID, com essas características genéticas dessas amostras coletadas, principalmente na França, né? A maior parte dessas amostras vem da França, e elas mostram pra gente que as características de recombinação, que é o que denomina essa variante como Delta Cron, popularmente, né, ela formalmente é conhecida como BA1-AY.4, né, mas sem ter alguma combinação, né, entre as características da Delta e da Ômicron. Agora, não se sabe exatamente quais são essas combinações e qual seria o potencial dessas combinações de um ponto de vista prático, né, de um ponto de vista sanitário. O que isso causa, por exemplo, no organismo das pessoas? Ela se aloja com mais preferência em que região do corpo? Na orofaringe, nos pulmões ou em outros tecidos pulmonares. Não se sabe nada ainda a esse respeito e é por isso que é importante manter esse monitoramento e sempre estarmos alertas, né, a essas novas variantes que surgirão nos próximos meses, nas próximas semanas, de forma inevitável. O caso é que essa recombinação de duas estruturas genéticas, né, da Delta e da Ômicron, elas aconteceram provavelmente em um momento em que você tinha uma forte transmissão comunitária e o indivíduo acabou sendo infectado simultaneamente, né, ao mesmo tempo, pela variante Delta e pela variante Ômicron. E esses pedaços de vírus infectados entraram nas células e geraram essa variante recombinante, né, mutante, chamada popularmente como Delta Cron, Carol. Quais são, Gésen, as características da Delta e da Ômicron que preocupariam caso estivessem presentes nessa variante Delta Cron? Olha, o que preocuparia, né, o cenário mais trágico seria você pegar a principal característica da Delta, que seria uma possível maior letalidade, ou seja, uma variante que gera quadros clínicos mais severos, e a principal característica da Ômicron, que é a de maior transmissibilidade, ou seja, ela teria uma capacidade maior de se disseminar na comunidade. Mas o que nós temos visto até o momento em relação à Delta Cron não é exatamente isso. Esse seria o pior cenário. Você combinar a característica de maior letalidade, entre aspas, digamos assim, da Delta e maior transmissibilidade da Ômicron. Mas o que os dados genéticos e principalmente epidemiológicos mostram até o momento é que essa variante não combina exatamente essas duas características. Gésen, estamos falando aqui de variantes, subvariantes, porque o vírus ainda está em circulação entre nós. Qual é o risco do surgimento de variantes de preocupação, de interesse, enquanto o novo coronavírus circula entre nós? Olha, o que facilita o surgimento de mutações, e é um surgimento inevitável, diga-se de passagem, né, é a transmissão comunitária alta, né? Por exemplo, agora nós estamos no Brasil com aproximadamente 50 mil casos novos diários detectados, né? Então, esses momentos, né, essas janelas de oportunidade que o vírus encontra
para sofrer mutações e muitas das vezes essas mutações levam vantagem ao vírus e, infelizmente, desvantagem à população, desvantagem à humanidade, porque são variantes, né, que têm o potencial de nos devolver a uma situação preocupante como nós vivemos principalmente em março e abril de 2021. Então, a solução para esses problemas é tentarmos controlar a epidemia, porque controlando a epidemia você reduz a circulação viral e reduzindo a circulação viral você reduz a probabilidade de novas mutações e principalmente da disseminação descontrolada dessas novas mutações. Geisen, mais uma vez, obrigada por conversar conosco aqui no Item Mais. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pelo convite, Carol, obrigado. Apesar do Brasil viver um momento de queda nos números de casos e mortes por Covid-19, em outras partes do mundo, o quadro não é animador. Países da Europa e da Ásia, que já tinham flexibilizado medidas restritivas, agora voltam a observar uma maior circulação do coronavírus. O próximo assunto que a gente traz é para falar sobre a alta do número de casos de Covid na China. O país registrou cerca de 15 mil casos da doença neste ano, 15 mil casos e com sintoma. É mais do que o total de casos em todo o ano passado. Por precaução, algumas cidades, como Xangai e Shenzhen, já adotaram medidas de restrição mais severas, como, por exemplo, fechar escolas e também fechar os serviços que são considerados não essenciais. Essas novas regras já estão causando impactos. As principais ruas de grandes cidades ficaram vazias, o que é algo muito atípico quando a gente fala da China. E um porto em Shenzhen, uma dessas duas cidades que já puseram na prática novas restrições, um dos principais portos registrou filas de navios para embarque e desembarque de mercadorias. No Reino Unido, os casos de Covid-19 aumentaram quase 50% da semana passada em relação à semana anterior. O número de novas infecções diárias também tem subido em mais da metade dos países da União Europeia. Os números da Ásia e da Europa podem se repetir aqui no Brasil? Essa é uma das questões que vamos trazer agora para uma conversa com a Melissa Valentini. Ela é médica infectologista. Doutora Melissa, bem-vinda ao Item Mais. Eu que agradeço, Carol, pelo convite. Um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, doutora. E já começo com uma dúvida aqui recorrente. Estamos falando nesse momento da variante Delta-Cron, mas também de uma subvariante que é a BA.2. No momento em que temos relaxamento de medidas restritivas. É prematuro esse relaxamento, doutora, diante da confirmação de casos da subvariante e da variante Delta-Cron no mundo? Carol, o que nós vimos com essas novas variantes é que elas têm uma capacidade, principalmente a BA2, isso a gente já viu com a Ômicron, com a BA1, que foi a que mais circulou no Brasil em dezembro, janeiro e fevereiro, mas a BA2 também já tem descrito que elas têm uma capacidade de replicação muito maior do que o vírus original e mesmo que as outras variantes, né? A alfa, a gama e a delta. Então ela consegue infectar um número maior de pessoas. A ação a Delta-Cron, o que nós sabemos é muito pouco ainda. Nós temos muito poucos casos no mundo. Ela tem como se fosse a espinha dorsal da Delta e algumas mutações da Ômicron. Isso é esperado, porque você tem recombinação de vírus quando você tem vírus circulando, como a gente teve os dois vírus circulando no mundo. Nós ainda temos um percentual de testes positivos ainda alto. O Brasil é muito grande, então nós temos uma diferença regional muito importante. No Rio, o percentual de testes positivos já caiu. Em Minas e São Paulo, está estabilizado em queda, em alguns estados do sul ainda está aumentando. Então, as medidas têm que ser realmente muito regionais e têm que ser avaliadas. Eu acho prematuro a gente tirar as máscaras em ambiente fechado ainda. Eu acho que o percentual de testes positivos ainda é muito alto para que a gente tome essa medida. Doutora, a senhora destacava esse quadro epidemiológico, obviamente observando diferenças regionais, mas uma tendência de queda de infecções, de mortes por Covid-19, olhando aqui para o Brasil. Essa variante Delta-Cron, a subvariante que falávamos há pouco, o BA2, tem potencial para mudar
o atual quadro epidemiológico? A variante BA2, ela é mais infecciosa que a BA1, que é a que circulou, mas aparentemente ela tem uma menor morbimortalidade, ou seja, ela causa quadros menos graves e menor mortalidade, principalmente nas pessoas vacinadas, especialmente naquelas com a dose de reforço. A Delta Cron, nós não temos ainda número suficiente para que a gente chegue a uma conclusão. O que nós sabemos de infecções virais é que, habitualmente, esses vírus, eles vão mutando, ficando mais transmissíveis e menos graves, para que ele continue circulando naquela população onde ele apareceu, que é o caso da população humana. A gente pode ter uma variante mais grave? Pode, mas não é o comum de acontecer quando a gente está falando em vírus, né? Em vírus que vão estar conosco, pelo que nós estamos vendo, né? O SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, vai estar de forma endêmica conosco, com a humanidade, né? Várias questões, doutora, ainda para abordar com a senhora a partir dessa sua fala. A começar, doutora, traçar aqui um comparativo com Europa e Ásia. Há pouco falávamos aqui de um aumento do número de casos em países europeus e países asiáticos. O que sabemos dos motivos que levaram a essa tendência de alta por lá? Lá a gente tem um relaxamento maior, né, das medidas restritivas, em alguns países da Europa, inclusive da testagem e da não isolamento mais das pessoas com Covid-19. Isso pode ter acontecido, né? No Brasil, a gente acabou de ter um pico muito alto de infecção. Nós nunca tivemos tantas infecções como nós tivemos em janeiro de 2022. O percentual de testes positivos chegou a quase 70% nos nossos dados do laboratório. E a gente sabe que há uma imunidade, pelo menos temporária, depois da infecção. Então, a gente acredita que pelo menos em 3 meses a gente tenha menos casos mesmo, porque a gente teve muitas pessoas infectadas. O Brasil sempre está aí umas 3, 4 semanas atrás da Europa. Então, a gente sempre tem que olhar os dados epidemiológicos da Europa para que a gente possa refletir o que possa acontecer conosco no futuro. Ou seja, doutora, o quadro que vemos hoje na Europa pode se repetir aqui no Brasil num curto prazo? Podemos ter esses casos sim. Então é muito importante a gente manter a vigilância. E essa vigilância perpassa por tudo que a gente já sabe, que é testar as pessoas sintomáticas, isolar os contatos, isolar as pessoas contaminadas e fazer a vigilância genômica para que a gente possa prever a circulação dessas novas variantes na nossa comunidade. Doutora, vários pontos que eu queria trazer a partir dessa sua fala. A começar pela vacinação contra a Covid-19. Foi anunciado pelo governo de São Paulo, por exemplo, que a 4ª dose começará a ser aplicada em idosos a partir de 80 anos. Podemos esperar que num curto prazo também teremos a extensão desse público-alvo e que a aplicação de doses de reforço será algo recorrente? Eu acho que ainda é muito prematuro de falarmos sobre a vacinação e sobre a periodicidade da vacinação. Nós não sabemos quanto tempo duraria essa imunidade para doença grave após a 3ª dose. A gente sabe que alguns pacientes, isso não é só para a vacina de Covid, para todas as vacinas, eles teriam uma proteção menor. Então, pessoas idosas, pessoas com comorbidades, extremos de idade, então crianças pequenas, são pessoas que normalmente já têm uma proteção menor de vacina. Então, a gente precisa acompanhar os estudos. Eu acredito que a indústria já esteja avaliando novas vacinas que sejam panvariantes, que tenham um componente maior que possa avaliar, proteger de mais variantes e variantes que surjam, e a gente precisa avaliar os dados, né? Então, assim, eu acho que é prematuro a gente falar, nós vamos vacinar todo ano ou nós vamos vacinar de 6 meses. Eu acho que isso vai depender do que nós vamos avaliar epidemiologicamente. Então, aumentando a mortalidade de determinada faixa etária, que já está mais tempo sem vacinar, a gente vai ter que fazer a dose de reforço. Lembrando que uma pessoa que já tem 3 doses, a dose de reforço, rapidamente, ela vai aumentar a imunidade dessa pessoa e, com isso, vai rapidamente imunizá-la e deixá-la protegida. A senhora lembrava há pouco o pico de casos que tivemos no início do ano aqui no Brasil, e a gente tem um relativo avanço da vacinação contra a Covid-19 no nosso país. Podemos dizer que nesse momento temos uma imunização híbrida por aqui e isso garante um respiro maior em meio à pandemia? Nós temos um percentual de vacinações alto, embora a gente esteja com adesão à 3ª dose ainda não muito boa.
Então, isso é preocupante. Tivemos aí um pico muito grande de infecção por Ômicron e pode ser que nesses próximos meses a gente tenha um respiro, mas a gente precisa ficar atento. Dado epidemiológico, ou seja, rastreio de teste, avaliação de percentual de testes positivos, percentual de pessoas infectadas na população, isso é fundamental para a gente poder entender a pandemia e entender os momentos. Porque eu lembro que em dezembro de 2021, a gente tinha o menor número de testes positivos de toda a epidemia, chegava a 4%, e de repente, logo após o Réveillon, isso foi subindo e chegou a quase 70%. Então, isso são dados, nos mostra que esses dados precisam ser avaliados diariamente para que a gente possa prever o que possa acontecer no futuro. A senhora falou de muita gente atrasada com relação à terceira dose. Qual que é o risco que essa população corre nesse momento ao não atualizar o seu ciclo vacinal? Com as variantes, a gente viu que a proteção contra a infecção ela cai, principalmente quanto mais distante você estiver da sua última dose. Então, o que nós vimos com a Ômicron? A proteção contra a doença sintomática, ela foi baixa, mas essa manutenção da doença grave, ela persistiu, especialmente nas pessoas que tinham a terceira dose. Então, é muito importante, com os dados que nós temos hoje, que nós precisamos dessa terceira dose. A quarta dose precisa ser avaliada. Eu acredito que seja o momento, sim, de a gente já pensar, como São Paulo já está fazendo, na vacinação de pessoas que têm o maior risco de doença grave. Inclusive, a gente já começa a ver indício de aumento de mortalidade nas pessoas acima de 60 anos. Mas a terceira dose é fundamental para toda a população que ela está indicada, que hoje no Brasil são todas as pessoas acima de 18 anos. E doutora, para a gente encerrar, a gente está aqui falando bastante da vacinação. Ela protege com relação a essas variantes que surgem, por exemplo, a Delta-Cron, a subvariante BA2, ou ainda é prematuro também afirmar que a vacina consegue proteger contra essas variantes? Contra a Delta-Cron nós não sabemos, porque nós temos um percentual de pessoas infectadas pequeno ainda. Em relação a BA1 e a BA2, a gente tem uma proteção contra as formas graves. A proteção contra a infecção ela é menor e ela vai decaindo ao longo do tempo. Então, normalmente, a pessoa está muito protegida perto da última dose, mas isso vai decaindo ao longo do tempo. Mas é importante a gente frisar que as pessoas que estão infectando, que já estavam vacinadas, a chance delas terem quadro grave é muito menor. E essa também é uma função da vacinação. Não é só de impedir a infecção, mas também de impedir que a pessoa desenvolva quadro grave e morte. Doutora Melissa, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais, tirando as nossas dúvidas. Venha sempre e até uma próxima. Eu que agradeço, Carol. Foi um prazer falar com você. Um grande abraço, doutora. E assim encerramos esse episódio do Item Mais, reforçando aquele lembrete. Proteja-se contra a Covid-19, use máscara e vacine-se contra a doença. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.